Bom, boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento, nós vamos ver então a aula 4, que é sobre geometria, né? Então, nós vamos tratar da geometria, né, das moléculas, que tem um aspecto importante, como que os átomos estão organizados. Nós vamos para isso usar um método que é chamado de VSEPR, que é a PR, aqui é P, né? Que trata-se do que a gente chama do método, né, da repulsão eletrônica, repulsão dos pares de elétrons, dos pares de elétrons na camada de valência, na camada de valência. Vou botar aqui só para ficar. Então ali é PR, né? PR aqui, que significa em inglês, né, do Valence Shell Electron Pair Repulsion, ok? Bom, qual que é a base desse método? O próprio nome já deixa claro aqui que nós estaremos falando sobre a repulsão dos pares de elétrons, não fala se é ligante ou não ligante, né, na camada de valência. Por isso que nas aulas anteriores nós sempre falamos, para nós definimos, quando a gente cria a estrutura de Lewis, de falar sobre os pares ligantes e o número de pares não ligantes. Por quê? Porque nós vamos agora olhar esse número de pares total, né, que a gente vai chamar de número de pares total de ligantes, que é a soma desses dois aqui, PL e PNL. E com esse número total de pares de elétrons é que vai nos dizer este número, como que os pares de elétrons em cima do átomo central está organizado e orientado. Vou dar um exemplo para vocês do BeH2. Né? Então, se a gente começa com BeH2, nós sabemos que o berílio é 1s2, 2s2, não é isso? Nós expandimos aqui para deixar para o 2p, para formar dois elétrons desemparelhados, não é isso? Para o 2p aqui. E o número de elétrons total do sistema na valência vão ser 2 elétrons do berílio mais 1 do hidrogênio vezes 2, nós temos 4 elétrons. Então o berílio vai estar... Como é que esses 4 pares de elétrons na estrutura de Lewis vai estar definida assim, né? E a geometria? Olha, ele poderia ser linear, angular, não é mesmo? Então a gente olha, os números de pares ligantes é igual a 2, pares não ligantes igual a 2, 2 não, 0, então a somatória dá 2. Ou seja, eu vou colocar o número de pares de elétrons em volta do berílio. Quantos que tem? 2. E aqui agora eu vou colocar par o que? Ligante. Então nós vamos conduzir os pares de elétrons, os átomos de hidrogênio, e a geometria então do nosso sistema vai ser linear. Isso vai ficar mais claro agora que eu vou começar a explicar para vocês então como que nós vamos descrever cada um, né, dos sistemas desta forma. Vamos lá? Bom, a primeira coisa então que nós temos que definir, deixa eu melhorar aqui um pouquinho o sistema. Bom, então o que nós vamos estar sempre fazendo, né? Nós vamos estar sempre buscando aqui, ó, este número de par total,
de elétrons. E vamos ver como que ele se organiza em volta de um átomo central. Na verdade, nós temos alguns poucos casos, tá? E que vamos estar trabalhando, ok? Então, aqui nós temos alguns principais. Quando o NPT é igual a 2, os dois pares, o mais distante que eles possam estar, né, por causa de repulsão de elétrons com elétrons, vão ser os dois pares na forma linear. Se nós temos três pares, ora, três pares, o mais distante um do outro é quando eles estiverem a 120 graus, né, como mostrado aqui nesse caso. Quando nós temos três pares, nós temos aqui 120 graus, ele fica num plano, não é mesmo? É a forma mais distante que um par pode estar do outro. Então nós temos o caso de 3. Quando temos 4, nós já temos aquele caso particular de um tetraedro, aonde que o ângulo deles, né, o ângulo está a 109,5 graus de cada um deles, todos os ângulos aqui 109,5. No caso, quando você tem 5 pares de elétrons, nós vamos ter esse caso que ele segue aqui uma bipirâmide trigonal. Nesse caso é bom chamar a atenção que nós temos dois casos aqui, né? Nós temos esses ângulos aqui de 90 graus, ó, esse aqui e esse aqui. Então nós temos esses três ângulos que são de 90 graus. E temos ângulos também, que eu vou colocar aqui em azul, de 120 graus, que são esses que a gente chama aqui de equatorial. São esses aqui, ó, esse e esse. São ângulos de 120 graus, que equivale a como se você tivesse colocado um trigonal plano, agora um átomo em cima desse amarelo aqui central e o outro embaixo, né? Então nós temos diferentes casos aqui, né, que podemos discutir. E por último nós temos quando você tem 6, né, e aí é o mais distante entre eles é eles estarem a 90 graus um do outro. Todos aqui que nós estamos mostrando aqui, eles têm 90 graus um do outro, tá certo? Bom, então como é que nós teríamos? Para nós discutirmos, né, como é que nós vamos chegar na geometria da molécula, bom, nós já sabemos que nós temos um número de pares de elétrons e esses pares vão estar o mais distante um do outro. Agora, como é que a gente vai decidir? Porque há casos e situações em que eles podem ter duas ou mais situações. Então nós vamos seguir basicamente essas três regras aqui, tá? Então a primeira regra é da base deste método, né? É que os pares de elétrons se orientam ao redor do átomo de modo a minimizar a energia eletrostática. Então ele vai estar o mais distante um do outro, é o que eu mostrei atrás. Então você tem com 2 é linear, com 3 é trigonal plano, com 4 é tetraédrico e assim por diante. Mas nós temos outras duas regrinhas. O segundo é dos pares de elétrons não compartilhados, porque eles vão, quando eles são pares não compartilhados, eles são mais volumosos do que os pares compartilhados. Então, da forma com que nós desenhamos aqui é a seguinte, tá vendo? Quando se desenha assim é porque isso aqui é um par ligante, o outro par ligante, né? E essa repulsão ela é menor do que quando está a 90 graus do que um par ligante em relação a um par não ligante. Observa que esse par aqui, ó, que a gente está chamando de não ligante. Por quê? Porque ele não, aqui é o átomo central, então ele não está ligando a nenhum outro átomo. Aqui ele está na linha, é como se o átomo central está ligando a um outro átomo aqui,
né? Aqui não. E por fim, nós temos, né, um par não ligante com um par não ligante. Ora, essa repulsão é a mais forte, muito mais forte do que essa, e essa repulsão muito mais forte do que essa. E por fim, nós temos a terceira regra, que vai dizer o seguinte: quando está a 90 graus, a repulsão é muito forte. Quando está a 120 graus, ela já é fraca. E a 180 graus é muito fraca. A gente já fala que essa repulsão já tem uma interação muito fraca, tá bom? Então, com isso, com essas três regrinhas, agora nós vamos conseguir fazer qualquer tipo de molécula. Vamos ver? Vamos estudar alguns casos. Então, quando nós pegamos um caso como esse, no primeiro caso aqui, a gente já pensa, né, só relembrando, do BeH2. Por quê? Porque do BeH2 eu tenho esta molécula. Então, os pares ligantes é igual a 2, par não ligante é igual a 0, a somatória é 2. Os dois pares são ligantes, então você tem um BE. Se orientou os dois pares, então você tem um H aqui e o outro H aqui, né? Deixa eu botar do lado de cá para aparecer. H e H. Tá certo? E assim nós seguimos. Por exemplo, se eu tenho BF3, a estrutura de Lewis do BF3 é como? É B, F, F, F. Nós vimos isso na aula passada. Agora, quantos pares ligantes tem aqui? 3. E pares não ligantes? 0. Par não ligante. Então, nós temos aqui 3 pares. Como é que eles vão estar? Eles vão estar ao longo de um trigonal plano, né? Então, você tem aqui o boro. E como eles são ligantes, esses pares estão ligantes a quem? Ao flúor, ao flúor, ao flúor. Então, agora você olha a geometria desses 4 átomos aqui. Um boro e 3 flúores. Eles têm a geometria de uma trigonal plana. Isso é ótimo. Vamos olhar do lado de cá, 2 casos agora. O CH4. O CH4 ficou fácil, né? O CH4, a estrutura de Lewis, a gente define assim. Mas qual que é a geometria verdadeira do CH4? Ora, nós temos 4 pares. Esses 4 pares vão estar conforme um tetraedro. Então você tem aqui no meio o carbono e os 4 hidrogênios. Você não tem par não ligante. Mas e se você tiver par ligante, par não ligante? Como é que fica? É o caso do NH3. O NH3, você tem 1, 2 e 3 pares não ligantes e um par não ligante. Então observa que aqui é um PL igual a 3, PNL igual a 1, você tem 4. Observa que no caso do carbono, você tem um PL igual a 4, PNL igual a 0 e a somatória é 4. Então, as duas moléculas têm 4 pares de elétrons em volta do átomo central. Qual que é a diferença do NH3? Ora, nós temos aqui o NH3, o N, nós temos um par ligante, outro par ligante, outro par ligante. E esse aqui? Esse aqui não tem, né? Se não tem, o que acontece? A minha molécula agora é esta aqui. Ela não é um tetraedro mais. Ela é formada desse nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Isso aqui é o que a gente chama de pirâmide trigonal. Então, a geometria da molécula é pirâmide trigonal. Como é que estão orientados os pares de elétrons? Conforme um tetraedro.
Então você pode imaginar que esse ângulo aqui idealmente seria 109,5 graus, como é de um tetraedro. Ok? Bom, no caso aqui do bipirâmide trigonal, nós temos alguns casos, né? Então o principal é o PF5. Né? O PF5, vocês estão lembrados, ó, nós fizemos a estrutura dele, a estrutura geométrica dele é essa aqui. Olha que bonito. Então você tem aqui pares ligantes igual a 5, par não ligante igual a 0, e nós temos 5. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo na próxima slide de caso em que são 5, mas que um dos pares é não ligante. Nós vamos ter que levar em conta aquelas outras regrinhas. Né? Se você pega o SF6, aqui embaixo, nós vamos ver que o SF6 são número de pares de elétrons 6. Ok? De um modo geral, nós só vamos aqui no curso de Química Geral até o número 6, tá? Que seria um octaedro. Né? Acima disso, nós começamos a ter outros exemplos aí que nós temos que geralmente são moléculas especiais, né? Então a grande maioria das moléculas se encaixa dentro de uma dessas aqui, tá? Que estamos apresentando. Então vamos ver como é que ficaria isso, né? Então vou mostrar aqui para vocês uma tabela que depois, né, eu vou mostrar para vocês uma tabela que mostra todos os exemplos. Eu gostaria de discutir dois casos específicos. Um é o do SF4. O SF4, vamos fazer aqui tudo só para vocês relembrarem. O enxofre, né, é igual ao neônio 3s2 3p4, não é isso? Então nós temos aqui esses elétrons, são 6 elétrons. Nós precisamos de ter 4, aqui nós vamos ter dupla, e nós temos mais um elétron aqui que vai expandir para o 3D, não é isso? Nós vamos fazer a expansão do octeto, é assim, nós vamos expandir aqui para o octeto. Então nós vamos ter aqui, né, inclusive uma hibridização do tipo sp3. Bom, como é que vai ficar então? Nós vamos ter S, F, 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 F e um par de elétrons. Por quê? Qual é o número total de elétrons que nós vamos ter no sistema? Nós vamos ter 6 elétrons aqui de valência do enxofre, mais quanto que tem um flúor? O flúor são 7 vezes 4, 28. Então nós temos 34 elétrons. Né? Nós vamos ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós temos 8 vezes 4, 32, mais um par não ligante em cima do enxofre, que totaliza 34 elétrons. No flúor, você só pode ter aqui uma ligação, né, por causa que o flúor, vamos só lembrar que o flúor é um S2, 2S2, 2P5. Né? Então, não vamos perder isso de vista, de que ele só tem um elétron desemparelhado, né, que está ali. Ok? Então vamos lá. Como é que nós vamos agora chegar na geometria? Ora, pares ligantes. Pares ligantes, 4. Par não ligante, 1. Então nós temos
5 pares de elétrons. Isso implica o quê? Que nós temos a orientação desses pares vão estar conforme uma bipirâmide trigonal. Só que observe, nós temos dois casos aqui complicados. Por quê? Porque veja, eu posso ter os átomos de flúor, o par não ligante, na região equatorial, ou nós podemos ter esse par não ligante na região axial. Ou seja, vamos relembrar, ou eu tenho o par não ligante aqui, essas bolinhas são os flúors, ou eu tenho desta forma e o par não ligante está aqui. Bom, quantos ângulos de 90 graus nós temos? Ora, então, eu vou até mudar de cor aqui para ficar mais claro. Então, nós temos 90 graus e 90 graus. E esse nós temos 1, 2 e 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, qual que é a interação par não ligante versus par não ligante? Ó, só tem um par de elétrons não ligante, então isso aqui é 0, 0. Tá? Então não ajudou em nada. Agora, par não ligante versus par ligante a 90 graus, aqui nós temos 2, aqui nós temos 3. Então, lembrados que a regrinha B é que a interação par não ligante, par ligante é muito maior do que par ligante, par ligante. Então, aqui já nos mostra que esta estrutura, né, essa primeira, com duas interações apenas, ela é muito mais, ela tem uma repulsão menor do que esta outra, ok? E de 90 graus, só depois que a gente empatar 90 graus que nós vamos olhar o de 120 e depois 180. Então, chegamos à conclusão de que essa estrutura aqui, ela não é provável. O que ficou foi essa. Qual que é esta geometria? Essa geometria é essa aqui, ó. Vou desenhar para vocês para ficar mais claro. Vou desenhar desta forma, porque vai ficar, ó. Estão lembrados? Isso aqui lembra de uma gangorra. Essa é a geometria chamada gangorra. Olha que beleza, né? Nós temos uma segunda situação em que o ClF3. Então, o Cl, vamos lembrar, ele é neônio, né? 3s2, 3p5. É um átomo central, o cloro, com... Nós temos um elétron desemparelhado e nós temos mais dois, mas nós precisamos de 3 elétrons desemparelhados por causa do flúor, né, como mostra ali em cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desemparelhar. Quantos? Vamos ter 2 pares aqui e vamos desemparelhar um aqui, ó, para os orbitais desse. Aqui, 3D. Beleza? Pois bem, então agora podemos, o flúor nós já temos lá em cima, né? Tá aqui, ó. Tá? Então nós sabemos que o número de elétrons total do sistema vai ser igual a 7 vezes 3 do flúor mais 7, que totaliza 28 elétrons. Então nós vamos ter um cloro, o flúor e flúor com 8 vezes 3 dá 24 e 2 pares de elétrons para o cloro. Então, como é que fica? Como é que nós vamos olhar? Bom, então agora, de novo, nós vamos ter lá
pares ligantes 3, pares não ligantes igual a 2, então nós temos 5 pares. De novo nós vamos cair naquele caso, né, dos pares de elétrons distribuídos conforme uma bipirâmide trigonal. Agora a pergunta é: aonde que pode ficar os átomos de flúor? Olha, podemos imaginar 3 situações. Eu posso imaginar eles todos aqui na região equatorial. Posso imaginar eles na região axial e mais um no equatorial. Ou ainda posso imaginar eles numa região axial e 2 no equatorial. São as 3 possibilidades que existem. Qualquer uma das outras que você imaginar é na verdade uma dessas 3. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar a interação de 90 graus par não ligante versus par não ligante. Pode? Pode, porque eu tenho dois pares não ligantes. Esse aqui, olha, é 180 graus. E eu quero só de 90 por enquanto, que é o mais forte. 180 é muito fraco, não foi isso? Então a gente nem leva em conta. Esse aqui é de 120 graus, é muito fraco. Muito fraco, fraco. E esse é de 90 graus aqui, ó. Então, vamos chegar à conclusão de que o que nós temos? 0 de 90 graus. 0, 1. Então, isso aqui, ó, sempre colocando aqui, tá? Interação de 90 graus. Então, esse aqui já caiu fora. Não tem jeito. Mas tem empate nesses dois. Então, nós vamos ver agora par não ligante versus par ligante. Então, par não ligante versus par ligante 90 graus. Vou ver se eu acho uma outra cor aqui. Não, vamos pegar uma outra cor, vou pegar preto. Então, agora nós temos par não ligante, par ligante 90 graus. Olha aqui. Esse aqui, ó, 1, 2 e 3. Né? Então, aqui nós temos 3 pares. Esse aqui, par não ligante, par ligante, nós vamos ter 1, 2. Esse aqui, 1 e 2. Então nós temos aqui 4 pares. E opa, nós aqui erramos, né? Esse primeiro aqui, gente, olha para vocês verem, nós ainda temos aqui embaixo, ó, né? 1, 2 e 3. Então isso aqui são 6, né? 6 pares, ok? De 90 graus, par não ligante versus par ligante. Aqui só temos 4. Então quem tem mais repulsão? Esse primeiro. Então ele está fora. Qual foi a geometria que ficou então no nosso sistema? No nosso sistema, a geometria que ficou é a geometria, essa geometria que eu vou desenhar aqui, ó. Olha lá, ó. Ok? Com 2 parzinhos de elétrons aqui não ligantes. Essa aqui é que a gente chama de geometria na forma T. Ok? E agora podemos pensar em outros, né? Vamos ver? Bom, temos um outro caso aqui, né, do xenônio. Esse é um caso mais complicado. Vamos ver? Olha, o xenônio, né, ele termina lá no criptônio e vai terminar lá com 6s2, 6p6, isso,
O xenônio opa, eu errei. Vou tirar aqui, ó. Ele é 5s2, 5p6. Ora, para a gente comportar elétrons aqui em volta, vamos ver, o oxigênio é só para lembrar 1s2, 2s2, 2p4. Então nós precisamos de 2 elétrons emparelhados, ok? E nós temos o flúor, que é 1s2, 2s2, 2p5, que tem um elétron desemparelhado. Então, para nós fecharmos essa história, nós precisamos de expandir o octeto aqui, né, para o 5D, de tal forma que nós vamos ter que expandir o octeto aqui até nós termos um número de elétrons necessários. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4. Né? Então, para isso, nós vamos pegar um e colocar do lado de cá. Nós temos 2. Né? Nós vamos ter que expandir o outro. Então, nós vamos expandir. E nós vamos ter que expandir esse outro aqui. Então nós vamos ter 6 elétrons emparelhados e esse aqui vai estar emparelhado. Então o número de elétrons no nosso sistema vai ser igual a, eu tenho 8 do neônio mais 6 do oxigênio mais 7 vezes 4, 28. Então é 28, 36, 42 elétrons. Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo aqui, ó. Eu vou pegar desculpa, o oxigênio, que tem que ter uma ligação dupla, né? Se qualquer dúvida, vocês vão voltar lá e ver aquela regrinha nossa lá da carga formal, ok? Então nós temos aqui 4 flúors. Vamos contar os elétrons. Nós temos 8 vezes 4, 32. 32 com 8, 40. Está faltando 2 elétrons. Nós vamos ter um par não ligante aqui. Então, quantos pares ligantes nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par não ligante. 0. 6. Para quem não se lembra, vou repetir. Aqui você conta apenas como 1. Né? Depois nós vamos ver que só a primeira ligação aqui, que é chamada ligação sigma, que nós vamos ver depois nas próximas aulas, é que define a geometria da molécula. A outra ligação π só vai ocorrer se houver possibilidade. Então, essa ligação dupla aqui, a gente conta apenas como um par. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, são só 5. Então eu errei aqui, né? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, né? Vamos ver se eu consigo apagar. Eu não sei como apagar isso aqui. Erase. Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Aí. E vamos lá de novo. Isso. Então nós temos 5 mais 1, então o total são 6. Ora, o que nós temos então para o xenônio? O xenônio nós temos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme o octaedro. E nós temos um par não ligante. Onde que pode entrar esse par não ligante? Olha, de qualquer lugar que ele entrar aqui, ó, né, e os flúors, sempre vai ser o que? Vai ser a mesma coisa, vai ser esse que a gente chama de pirâmide de base quadrada, que está formando uma pirâmide. Né? A pergunta agora é, aonde vai ficar o oxigênio? Ora, vocês concordam que onde há uma ligação dupla, ali naquela região é muito mais volumoso? Então nós teríamos duas possibilidades, né?
o oxigênio ficar aqui, ou o oxigênio vai ter os dois pares aqui, CT, o oxigênio na base da pirâmide. Aqui a pirâmide está de cabeça para baixo, né? Se algum de vocês ainda não conseguiu visualizar, vocês vão ver que a base, a geometria está de base. Então nós temos isso aqui, ó. Ora, qual que tem maior repulsão? Não é de 90 graus e não é par não ligante, par ligante? Agora aquele par ligante, ligação dupla, você espera que a repulsão seja maior. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o que? 90 graus. E aqui nós temos 180 graus. 180 graus. Né? Então, essa interação aqui é mais fraca do que essa segunda. Então, nós vamos descartar essa segunda. Então, a geometria para nós, né, é dupla O. Então, esta é a geometria do nosso molécula, né, que é uma pirâmide de base quadrada, e ainda definimos aonde vai ficar o oxigênio. Quadrada. Ok? Essa que é a geometria. Okay? Nós podemos falar agora até de momento de dipolo da molécula. Né? Pois bem, então nós chegamos numa tabela. Observe essa tabela que nós temos aqui, né? Número total e o número de pares não ligante. Quando o número de pares de ligante é zero, é a própria orientação dos pares de elétrons. Se tiver 1, vai ser angular, né? Equivale a que um desses aqui virou par não ligante, então a geometria vai ser definida pelo outro. No caso do tetraedro, nós temos o tetraedro igual ao metano. Se você tem um par não ligante, é igual a amônia. Se tiver dois pares de elétrons, é igual a água. Estão lembrados que a água, né, como é que é a água? A água não é assim, ó. Aqui eu vou até forçadamente colocar desta forma, só para deixar claro que isso aqui é estrutura de Lewis. Nós temos número de pares ligantes 2, número de pares não ligantes 2, ao todo nós temos 4. Né? 2 pares não ligantes, então a água é angular. E qual que é o ângulo? Bom, o ângulo ideal esperado é de 109,5 graus. Na verdade, o da água aqui é 104,5 porque os pares não ligantes são mais volumosos e faz com que os hidrogênios se aproximem. Temos também aqui o da bipirâmide trigonal. Nós já vimos este caso, né, da gangorra. Vimos o caso do ClF3 e eu sugiro vocês fazerem do I3-, que vocês vão ver que a molécula vai ser linear com 3 parzinhos de elétrons aqui em volta do átomo central. Né? O octaedro, nós vamos ver principalmente o próprio octaedro, a pirâmide de base quadrada, né? Aqui está o IF5, né? Nós também temos o XeOF4, que também tem essa geometria, e nós temos a trigonal plana, que aí é o caso do xenônio F4, que aí nós temos um par não ligante em cima e outro não embaixo. Então, são essas possíveis geometrias, né, que nós vamos estar trabalhando aqui na Química Geral, e agora é fazer, né, bastantes exercícios. Mostrando para vocês alguns outros exemplos, né, para quem não conseguiu visualizar. Aqui nós temos alguns exemplos de outras formas de desenhar. Lembrando que quando ele é pontilhado é como se estivesse saindo da tela, quando é mais preto escuro, como se estivesse entrando para dentro da tela. Então nós conseguimos aí ter uma noção em perspectiva, né, das formas. Isso aqui está em inglês, né? Então forma T, nós já vimos, angular,
gangorra, pirâmide quadrada, octaedro, trigonal, bipiramidal, tetraédrica e assim por diante. Aqui são outras também perspectivas, só para a gente ver um pouco mais, né, de exemplos que nós vamos encontrando nos livros aí, tá? Eu sugiro então que vocês façam agora os exercícios e, se tiverem dúvidas, vocês vão entrando em contato, que a gente vai talvez resolvendo algumas e colocando aqui no YouTube, tá? Então esse é um resumo aí da aula sobre geometria utilizando o método Vesper, né? Tá bom?